Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Carlos Galvão da imobiliária Adilar Prime, com experiência de mercado já de quase 30 anos. E eu vim para falar, julguei necessário fazer alguma coisa, elaborar alguma coisa para falar do aluguel. A gente na imobiliária trabalha muito com aluguéis. E eu tenho recebido, é lógico, desde a semana passada, várias ligações e contatos de inquilinos e de proprietários preocupados com o que vão fazer com a locação dos seus imóveis, seja quem quer pagar, seja quem tem que receber. E a imobiliária fica no meio de tudo isso. Tenho acompanhado também várias matérias e acompanhado vários especialistas falando do mercado imobiliário e da economia em geral nesses momentos de crise. E tenho ouvido e visto muito pouco se falar de aluguel. Então, eu acho que é interessante que a gente se posicione em relação ao que seria melhor fazer agora, mesmo tendo a dificuldade de prever alguma coisa, porque a crise ainda não terminou. Mas achei interessante trazer para vocês algum posicionamento para que vocês também tenham uma noção do que é que está acontecendo no mercado imobiliário, principalmente em relação à parte de locação. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, né? Nós já passamos por tanta crise e o brasileiro sabe bem disso, né? Por quantas e quantas crises nós sofremos e passamos. E essa não vai ser diferente. A única coisa é que nós estávamos, até certo ponto, acostumados a entrar em confronto com os problemas da crise econômica ou política. E agora nós estamos vivendo uma crise de saúde, né? E quando se mexe com a saúde das pessoas, é lógico que fica tudo mais difícil. Além disso, e tanto tempo de trabalho, de mercado imobiliário, eu nunca vi uma crise em que as pessoas não pudessem trabalhar, exercer suas funções, estivessem com seus estabelecimentos fechados, tendo que trabalhar em casa, como eu estou fazendo também. Mas realmente uma crise diferente e muito difícil, né? Mas principalmente em relação ao aluguel, eu quero trazer para vocês, por experiência, exatamente o que eu estou fazendo também, tá? Espero que possa valer de alguma coisa tudo isso que eu vou dizer. Eu acredito que a gente precisa, no momento de crise, olhar um pouquinho para trás e entender como é que as coisas se solucionaram em outras épocas. E todas as vezes, depois da crise, há um crescente no mercado, principalmente no mercado imobiliário. Por quê? Investimento seguro. Imóvel é um investimento seguro. No que tange à locação, você não tenha dúvida de que se você está feliz com o imóvel que aluga, não é? Se você cumpre ou cumpriu até aqui com todas as suas obrigações, o proprietário do imóvel também o quer como inquilino. Isso não tenho dúvida, né? E a imobiliária também, não é? Então, hoje eu estou falando no dia 1º de abril. Nós estamos aí a coisa de 10 dias com as lojas fechadas e já sentindo, é lógico, todo o reflexo disso. Eu acredito que, como a crise ainda não terminou, né, a gente não sabe até quando isso vai durar, é lógico que não dá para fazer uma previsão do que ainda vem pela frente. Mas dá para a gente tomar algumas medidas do que está acontecendo agora, não é? E o que está acontecendo agora é que tem aluguel para pagar, agora em abril principalmente, vamos falar até abril, né? E esses aluguéis, muita gente está com dúvida se deve pagar ou se deve
tentar negociar de alguma forma com o proprietário o seu pagamento. Eu quero que vocês entendam o seguinte: tenham em mente que o aluguel ele não será perdoado. O aluguel pode ser prorrogado, não é? Existe essa possibilidade, sim, de negociação, de ter a sensibilidade para perceber caso a caso, porque cada segmento está sofrendo de uma forma. Os segmentos, principalmente aqueles que dependem do fluxo de pessoas, estão sofrendo muito mais. Restaurantes, lojas, cabeleireiro, né? É lógico que a gente tem que ter a sensibilidade para perceber. Mas ainda eu acredito que não se justifique o não pagamento de aluguel agora em abril, uma vez que deve haver aí um fluxo de caixa, né? Um fundo de reserva para qualquer eventualidade, e ainda não chegou a se utilizar esse valor ao ponto de impedir que se pague um aluguel. É lógico, como eu disse, caso a caso. Se você tem alguma dificuldade ou está em dificuldade para pagamento do seu aluguel, procure a imobiliária. Tenho certeza que, na medida do possível, vai tentar se receber o que você consegue pagar e se prorrogar o pagamento, se diluindo em pequenas partes nos meses subsequentes. Como eu disse anteriormente, o mais difícil é a gente conseguir prever o que vai acontecer, por exemplo, em maio, porque a gente não sabe efetivamente até quando vai essa paradeira toda, não é? Mas vamos falar e focar em abril. Eu vou dizer para vocês o que eu estou fazendo como proprietário de imóvel e como inquilino também. Como proprietário de imóvel, estou tentando negociar com o meu inquilino, tendo a sensibilidade para perceber o que ele realmente precisa, não é? Para manter o inquilino dentro do imóvel futuramente. E como inquilino, procurando pagar o meu aluguel de maneira correta, na data do seu vencimento, enquanto eu perceber que há possibilidade para isso. Por quê? Porque se a gente pensar que essa crise vai passar, eu não tenho dúvida, e eu acredito que vocês também não, de que essa crise vai passar, e nós vamos passar todos juntos por tudo isso. E a gente sabe que depois da crise, vai haver um aquecimento de mercado em todos os setores. Quem conseguir sobreviver e quem conseguir não ter tanta conta para pagar depois, é lógico que vai conseguir, vai precisar fazer os seus investimentos para aproveitar também a maré que virá, certamente, com boas notícias depois que a crise terminar. A gente tem que ter esperança e fé de que isso vai acontecer. E não só esperança e fé, mas aprender com o passado, e sempre foi assim. Sempre existirão as crises e sempre existirá o momento depois de crise, não é? A gente precisa tomar muito cuidado, porque no meio de tanta gente com um problema sério, existe muito oportunismo também, não é? Em todos os setores políticos, né? De toda forma, mas há necessidade de que você compreenda que é preciso que você acerte o seu aluguel. É um pagamento que deve ser feito, né? E que você pode e deve procurar a imobiliária para se informar de uma maneira correta do que deve ser feito, do que pode ser feito. Na pior das hipóteses, em última circunstância, fazer uma reunião entre imobiliária, inquilino e proprietário, se discutir o que pode ser feito, né, para que as coisas sejam realizadas de uma maneira correta. Eu acredito muito que essa crise não vai durar muito tempo, né? Infelizmente, nós estamos mexendo, né, trabalhando com a crise que envolve a saúde das pessoas, e é muito difícil mesmo essa situação, mas a gente precisa saber que a vida continua, né? E a gente precisa se unir, agora mais do que nunca, né? E, ironicamente, ter pulmão o suficiente para segurar
depois que essa crise passar, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a imobiliária e nós estamos lá para ajudar vocês. Um grande abraço, que vocês estejam em paz junto de suas famílias e com bastante saúde. Se cuide. Um grande abraço a todos.